Atenção! O programa que você irá assistir é de total responsabilidade de seus idealizadores. Demais TV, uma TV séria, feita pra você. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil. Estamos aqui com a Demais TV, um programa Momentos, com a presença do Dr. Ivan, que irá dar as melhores dicas sobre a sua boca, sobre o tratamento do odontologia. Este programa tem o apoio da Associação Feminina das Servidoras Públicas do Brasil. Então, doutor Ivan, como que vai? Como que estão as coisas? Boa tarde, obrigado mais uma vez pelo seu convite. É sempre uma honra a gente poder estar aqui para poder elucidar algumas coisas a respeito da odontologia e das situações da saúde, enfim, né? Muito obrigado. Então, vamos às dicas aí? Pois não. E boas dicas, né? Sim, que nós com estamos certeza. precisando de muita orientação sobre a parte odontológica, que muitas vezes a gente desconhece alguns problemas que surgem. Então, com as suas dicas, nós vamos alertá-los. Vamos lá? Pois não. Pois não, Anderson. Fale sobre o implante dentário, indicações, contraindicação e risco. Eu acho, na verdade, esse assunto, ele é um assunto que a gente poderia ficar falando o dia inteiro, mas nós vamos tentar abreviar, porque existe, na verdade, uma celeuma hoje em relação a essa questão do implante. É até uma moda, né? Parece que a odontologia, assim, antes era muito estética, agora é implante, todo mundo quer fazer implante, todo mundo quer fazer implante, e acha que dá para fazer implante. Tem contraindicação? Implante é uma cirurgia, né? Uhum. Implante não é simplesmente pegar e como se você estivesse colando um dente no osso. Não é isso. Implante é uma cirurgia que demanda cuidados, tanto do indivíduo que vai fazer o implante, o cirurgião, como os assistentes dele. E, principalmente, demanda que o indivíduo tenha condições de fazer o implante. Porque muita gente pergunta, inclusive na fêmea, eu quero fazer um implante. Então, querer é uma coisa, poder é outra. É como fazer, por exemplo, uma cirurgia no estômago. Não é todo mundo que pode fazer a cirurgia no estômago. É interessante fazê-lo, mas não é para todo mundo. Entendeu? É mais ou menos isso. E cada caso é um caso. Cada caso é em caso. Então, por exemplo, existem pessoas que querem fazer implante e não tem um pingo de osso para fazer. E tem jeito quando Entendeu? não tem osso? Dá para fazer enxerto ósseo, mas é assim, já dificulta. Dificulta em que termos? Dificulta em termos cirúrgicos mesmo, né? Existem pessoas, por exemplo, que querem fazer implante e não tem vitamina D. Tem uma falta importante de vitamina D. A gente sabe que a gente tem dois tipos de vitamina D, que é o calciferol e o 7-deidrocolesterol ativado. Esse 7-deidrocolesterol ativado, que é a D2, a vitamina D2, ele é ativado pelos raios do sol, principalmente. E às vezes a pessoa não toma nunca sol. Eu tenho exemplos na família, por exemplo, de pessoas que nunca tomaram sol e queriam fazer implante. Então, quando tentaram fazer implante numa tia, né, perceberam, ela não comia carne, não tomava sol, enfim, ela tinha uma baixa de vitamina D importantíssima. Porque isso é importante para o implante. Extremamente importante. Não é para todo mundo chegar e falar assim, eu vou fazer um implante. Então, se ele tiver a vitaminose D, já é uma contraindicação. E como que o dentista fica sabendo? Não fica sabendo, porque a maioria não pede exame nenhum. E a gente só vai saber disso na hora em que cair o implante. Então, a gente tem que esclarecer, e isso não é falta de ética, é uma realidade, né? E eu sempre digo aquilo que é realmente a realidade. A gente não pode ficar escondendo o leite, né? Como disse. Não é todo mundo que dá para fazer implante. Existem, por exemplo, ontem mesmo, eu fui participar de uma cirurgia, não vou dizer local, não vou dizer, né? De uma senhora de 90 anos, tá? Onde se pretendia fazer uma cirurgia numa senhora, né? Me chamaram até para participar da cirurgia,
porque eu sou dessa área de emergência, imaginando que essa senhora pudesse ter um problema na cadeira, e eu simplesmente, cheguei e falei, não vou participar da cirurgia. Por quê? Porque não tem eletrocardiograma, não tem hemograma, não tem exame nenhum para se fazer uma cirurgia daquele porte. Para fazer uma cirurgia dessa, é uma cirurgia. A pessoa tem que ter todos os exames. Tem que ter pelo menos um hemograma, saber como é que está a coagulação sanguínea, pedir pelo menos um TSTC, uma tromboplastina parcial, enfim, que são exames de laboratório para saber se coagula ou não. Muitos dentistas não pedem, né? A maioria, eu acredito que não pede. Mas está errado. Porque não estão acostumados a isso. Né? A gente vem falando aí reiteradas vezes sobre isso no programa, nos programas que a gente tem feito aqui. Então, o que acontece? Implante, é bom que se diga, mais uma vez, não é corte de cabelo. Implante é uma cirurgia. É uma vida, né? É uma vida. Tá? Porque tem muita gente que pensa, você vai, faz um buraquinho no osso, coloca o dentinho ali e tudo bem. Não é. É bem complicado. Tem rejeição? Pode ter rejeição, pode ter o osso não segurar, por exemplo. Tem gente que tem osteoporose. E como que vai fazer, hein? Vai colocar ali e vai ficar. É como se fosse aquele soufflé, aquele chocolate cheio de buraquinho. Como é que vai segurar um dente ali? Não segura. Você entende? Então, tudo precisa ter indicação, entendeu, Dercila? Porque o que acontece? Dentista bom para a população é aquele que não dói e que a restauração para. Isso não é verdade. Dentista bom é aquele que sabe diagnóstico. E valoriza a vida, valoriza né? a vida, entendeu? Não é simplesmente falar assim, eu vou fazer porque... Tem gente até que faz porque dá dinheiro para isso, para aquilo. E depois acontecem problemas aí, acaba caindo implante. A gente tem aí uma história muito recente numa instituição enorme que acabou fechando, não vou falar nome, né? E está todo mundo, inclusive, perdeu dinheiro por causa disso. Por quê? Porque se faz a coisa como se fosse falar, vamos lá, vamos fazer. É carga imediata, é isso, é aquilo. Quer dizer, é milagre, sabe? Vem aqui que você é feio pra caramba, você sai ao Alain Delon em 2 horas. Não pode. Sabe? Então não funciona assim. Saúde, odontologia é saúde. Odontologia não é cabeleireiro. Você chega lá e fala, eu corto o cabelo aqui, bibi. Você mexe com sangramento, você mexe com o organismo inteiro do indivíduo. O anestésico não é água. Tem gente que pensa que anestesia é água. Aquilo lá é remédio que você está injetando. Entende? Então, são uma série de situações que você precisa dosar para poder pensar em fazer implante, e não só implante, para poder fazer o atendimento de uma forma geral. E quem tem assim o osso muito fino? A minha irmã, ela fez, mas o osso dela é fino e trincou. Então. E aí? Porque não foi feito... Qual é a responsabilidade de quem? Eu acho o seguinte, eu acho que o profissional erra porque não tem como. A odontologia é uma profissão muito complicada. Até porque você trabalha sozinho. Você não pode dividir responsabilidade. Concorda? Por exemplo, se você está no hospital, o indivíduo fala assim, nós vamos fazer uma cirurgia de laparectomia. Fazer uma cirurgia grande, beleza. Tem 20 caras para fazer. E a responsabilidade é dividida. Odontologia não. É o Ivan Aidamos, o paciente, tudo bem. E se você vai, por exemplo, fazer uma cirurgia contra as pessoas, e eu, por exemplo, responsável pela parte da vida, da emergência, acontece uma emergência, como nesse caso, eu falei, eu particularmente não vou fazer, desculpe. E eles não fizeram. É porque é uma responsabilidade. Entende? Então, uma vida que está Não é assim, sabe? Então, qualquer tipo de cirurgia, principalmente implante, eu quero alertar mais uma vez, não é corte de cabelo. E quais são as complicações? Complicações todas. Tudo pode acontecer. Porque como é uma cirurgia, o indivíduo pode ter uma arritmia, o indivíduo pode ter uma parada cardíaca, o indivíduo pode infartar, o indivíduo pode ter rejeição ao próprio implante, o indivíduo pode ter uma reação alérgica. Né? Então, por quê? Porque se trata de uma cirurgia. E além do que? Você perder o trabalho que foi feito. E que muitas vezes é caro, né? Muitas vezes a pessoa, por falta de dente, qual seria assim, o caminho que ela teria que fazer? Eu acho que tudo, porque veja bem, as pessoas muitas vezes, ela não tem
ela chega no consultório e ela tem uma série de problemas. Problemas que já vêm da infância, enfim, é como aquele carro que bate um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, e ele fica 10 anos com o carro e não leva no mecânico. Quando ele chega, ele quer que o mecânico resolva aquilo em uma semana. Odontologia é muito parecido com isso. Sabe? Então, tá doendo? Vamos fazer canal. Não, tá doendo, vamos esperar. É melhor você tomar um anti-inflamatório alguns dias para ver se resolve, do que você já partir para fazer canal. Isso aqui está quebradinho, tem que extrair. Não, vamos ver se dá para restaurar. Enfim, a gente tem que conservar. Cirurgia, canal, implante, tudo isso são situações radicais. Sabe? A gente sempre tem que evitar o radicalismo. Por quê? Porque coisas radicais podem causar problemas mais sérios. Você por entende? Exemplo, quais são? Todos eles. Mas todos eles, por exemplo, o mais corriqueiro. Em relação por exemplo, ao implante, você disse? Isso. Eu acho assim, eu vou dar um exemplo para você. Não é falta de ética, mas eu vou falar. Uma vez eu dando um curso, e um curso no sindicato, inclusive, aqui. Existia um dentista, sabe? Aliás, não, foi o contrário. A pessoa teve era uma enfermeira, amiga de uma outra enfermeira, minha amiga também, médica, e ela foi fazer um implante e teve uma arritmia no implante. Porque como é uma cirurgia, e é uma cirurgia local... Mas foi provocado pelo implante. Não sei se não é provocada pelo implante, Dercílio. O problema é o seguinte, o implante, ele requer anestésico. E não é pouco. Então, o tipo de anestésico tem que ser diferente. A pessoa tem, como eu já falei, tem que ter os exames, tem que ter eletro. Por exemplo, essa enfermeira, ela teve uma arritmia. Através dos exames. No exame, não, ela teve, não se pediu o exame. Sim. Então, o que acontece? Como ela já tinha arritmia, e ela já tinha abordado isso profissional, ele teria, teoricamente, que fazer talvez um anestésico diferente e tratá-la de uma forma diferente. Mas não fez. O anestésico teria Entendeu? que ser diferente. O anestésico, a forma de atendimento, até a própria cadeira tem que ficar numa posição diferente. E se tem arritmia, saber o que fazer com ela, que são aquilo que a gente chama de manobra vagal, que eu já até comentei aqui, que são aquelas manobras para diminuir o batimento cardíaco, coisa que ele não fez. Então, essa coisa de falar, vou fazer... você faz implante? Tem gente que fala que faz até cirurgia se vacilar, ele opera o coração também. Nossa. Sabe? Não, é verdade. Faço implante, faço isso. Não é bem assim. Eu quero deixar bem claro e alertar bem a população que a coisa não funciona assim. É isso que nós precisamos, sabe? Alertar. Alertar. Eu acho que a função aqui no nosso programa, e a função da associação como associação, sabe? É alertar não só as pessoas da associação, mas alertar a população como um todo. Sabe? Que não é simplesmente falar, eu faço tudo. Tem gente que faz tudo, ele opera, ele faz, e aí é que começa a desenvolver os problemas, né? Bom, vamos para o comercial, não saia daí. Nós...